Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Eu quero conversar com você nessa noite sobre o seguinte tema: efeito colateral. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Segunda Samuel 6, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo, e ele e todos os que o acompanhavam partiram de Baalá em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor, o nome do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Colocaram a arca de Deus em uma carroça nova, e levaram-a da casa de Abinadab na colina, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça, com a arca de Deus. Aiô estava à frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado, e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, por causa do seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá, e até aquele dia, até o dia de hoje, esse lugar é chamado Pérez-Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca de Deus para a cidade de Davi, e ao invés disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. E então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. E quando os encarregados carregavam a arca do Senhor, davam então 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestido do colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou no seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em uma tenda, a tenda que Davi havia preparado. E Davi então ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. E após oferecer os holocaustos e as ofertas de comunhão, ele abençoou o povo em o nome do Senhor dos exércitos. Deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. E depois todo o povo partiu e cada um foi para a sua casa. E voltando Davi para casa, para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e dos seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que dancei, perante aquele que me escolheu no lugar do seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou como soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi perante o Senhor que celebrei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou, e até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul,
jamais teve filhos. Vamos orar? Pai, fala conosco essa noite através da sua palavra. Nós queremos ouvir a sua voz. Nessa Vision Night, pedimos que o Senhor abra a nossa visão, o nosso entendimento, para que ao sairmos daqui, possamos nos apropriar da vida que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, e quem crê diga, amém. Irmãos, esse texto descreve um momento singular na vida desse homem chamado Davi. Eu sei que de alguma forma, todos nós aqui já tivemos alguma familiaridade com a sua história. Todo mundo sabe que Davi era aquele filho rejeitado de tantos irmãos, mas que Deus escolheu para suceder Saul no trono da nação de Israel. E você sabe que ele foi ungido por isso, ungido para isso, e passaram-se muitos anos, desde que a unção se apropriou de Davi até o tempo em que Deus o levou a se tornar o rei da nação de Israel. Esse é o momento em que Davi de fato está se apropriando do trono. A promessa está deixando de ser promessa para se tornar realidade. E nesse momento em que Davi vai se apropriar do trono da nação de Israel, em que ele vai unificar o reino, transformando Jerusalém na capital do império, Davi tem uma ideia brilhante. E qual a ideia dele? É de que Jerusalém não seja apenas a capital política ou a capital econômica. Davi também deseja que Jerusalém seja a capital religiosa. Ele quer transportar a capital religiosa de Ramá, para Jerusalém. Só que, irmãos, não dá para ter culto, não dá para ter adoração sem a arca de Deus, sem a presença de Deus. Por isso é que a primeira iniciativa de Davi, como rei de Israel, para transformar Jerusalém no centro econômico, político e religioso é o seguinte: vamos atrás da arca de Deus, vamos buscar a arca do Senhor. E o texto diz como Davi, então, está executando esse projeto de trazer a arca para que Jerusalém seja a capital religiosa. O texto diz que ele separa 30.000 soldados e uma carroça, invenção dos filisteus, para trazer a arca de Deus para Jerusalém. Talvez, irmãos, a inspiração de Davi para realizar esse projeto dessa forma tenha vindo de 1 Samuel capítulo 6, quando os filisteus resolveram devolver a arca num carro de boi, após terem vencido uma batalha contra os israelitas. Eles sabiam que não podiam voltar levando a arca, porque corriam risco de vida, então decidiram devolver a arca numa carroça, num carro de bois. Talvez Davi, se lembrando desse tempo, falou: cara, a melhor coisa que eu posso fazer é levar a arca para Jerusalém em cima de uma carroça. E gente, aparentemente está tudo certo. O texto vem recheado de alegria, de celebração, de dança, muita festa, pelo tempo em que Davi está vivendo e principalmente pelo tempo em que a arca de Deus está voltando para o seu povo. Só que a Bíblia diz que quando eles chegaram na eira de Nacon, quando eles chegaram no lugar onde Nacon, ele tinha um campo para plantar, a Bíblia diz que naquele lugar, aquele carro de bois, ele tropeçou. E a Bíblia diz que um homem chamado Uzá tentou segurar a arca para que ela não caísse, de alguma forma ela fosse prejudicada, mas a Bíblia diz que só de tocar na arca, a ira do Senhor se acendeu contra ele. E a Bíblia diz que ele foi ferido de morte e caiu ali morto diante do rei. Gente, o interessante é que quando você estuda um pouquinho da geografia desse lugar, a eira de Nacon, sabe o que você descobre? É que não havia nenhuma irregularidade naquele terreno. O terreno era plano, não havia pedras, não havia nenhum desnível. O terreno estava completamente favorável para que aquele carro de bois pudesse passar por ali sem nenhum tipo de eventualidades. Sabe o que mostra para mim e para você? É que esse tropeçar do carro de bois não foi algo involuntário, mas foi algo proposital. O próprio Deus, irmãos, desejava que aquele carro tropeçasse
Por quê, queridos? Porque o projeto de Deus nunca foi que a arca fosse levada por animais, que a glória de Deus não fosse transportada por animais, mas que a glória de Deus fosse transportada por seres humanos. Deus sempre desejou que a glória dele fosse levada por homens e não por animais. Sabe, Deus não está descontente do projeto de Davi, mas parece que Deus não está muito satisfeito da forma como esse projeto está acontecendo. E o interesse de Deus era muito simples: a arca tropeçasse, os bois fossem considerados como inaptes ou inábeis para levar aquela arca, e então ela fosse colocada nas costas dos homens, e os homens levassem a arca para Jerusalém. Só que, irmãos, Uzá tentou estabilizar algo que Deus estava chacoalhando. E porque ele tentou estabilizar algo que Deus estava chacoalhando, Deus falou com ele: cara, você tocou no lugar errado. Você não deveria ter colocado a mão onde você não é chamado. Irmão, sabe o que isso ensina para nós? Que Deus, Ele não tem problema com a nossa capacidade de sonhar, e não tem problema com a nossa capacidade de executar os nossos sonhos. Sabe, Deus não tem problema com essa nossa capacidade de desejar coisas e planejar coisas, porque isso nada mais é do que um reflexo do caráter dele em mim e você, amém, queridos? O nosso Deus é um Deus criativo, o nosso Deus é um Deus altamente capaz de planejar e executar. O problema não é quando nós planejamos e executamos, o problema é quando nós planejamos algo e não levamos em consideração os caminhos de Deus para que esse algo seja executado. É quando nós desconsideramos os passos de Deus para termos aquilo que o próprio Deus plantou no nosso coração. Porque, irmãos, Deus não está preocupado apenas com o que fazemos, mas como fazemos o que fazemos, ou o porquê fazemos o que fazemos. Eu ouvi uma frase no Brasil, um pastor amigo meu me disse isso e eu guardei isso no meu coração: os fins de Deus só podem ser obtidos pelos meios de Deus. Ninguém pode ter os fins de Deus sem levar em consideração os meios de Deus. Davi queria os fins de Deus, mas ele não levou em consideração os meios. Ele pensou que ele podia fazer a vontade de Deus do jeito dele. E sabe o que aconteceu? Porque Davi tentou fazer a vontade de Deus do seu jeito, ele não prejudicou apenas a si mesmo, mas ele prejudicou outras pessoas que estavam envolvidas naquele plano. Irmãos, o problema de nós não atentarmos para a forma de Deus de fazermos as coisas, é que a gente não prejudica apenas a nossa vida, mas a gente prejudica a si mesmo e prejudica outras pessoas. Você consegue entender que pela falta de discernimento de Davi a respeito de algo que Deus havia plantado no coração dele, uma pessoa morreu e um povo foi levado a um estado de tristeza, porque simplesmente ele desconsiderou os meios de Deus e tentou fazer a coisa do seu jeito? Sabe o que é interessante? O texto diz que quando a arca caiu e Uzá foi ferido naquele lugar, o texto diz que imediatamente, presta atenção, gente, o texto diz que imediatamente Davi ficou desgostoso. A Bíblia diz que o coração dele se encheu de desgosto e ele abandonou a arca de Deus, permitindo que a arca fosse levada para a casa de um cara chamado Obed-edom, que era de Gate. Gente, preste atenção, Obed-edom nem era israelita, ele era filisteu. Gate era a capital da terra dos filisteus. Davi ficou tão insatisfeito que ele falou: quer saber de uma coisa? Se Deus não está interessado em abençoar o meu projeto, eu também não estou interessado em ter a presença de Deus. E ele abandonou a arca e permitiu que a arca fosse levada para a casa de um cara que nem israelita ele era de Gate, ele era filisteu.
E não é isso que acontece com a gente muitas vezes? Nós fazemos planos, não levamos em consideração a forma de Deus de executá-los, e quando muitas vezes os planos não dão certo, a gente não vê a bênção de Deus se manifestando, pelo contrário, a gente vê Deus colocando uma mão e nos fazendo parar para pensar a forma como aquilo deveria ser executado, ao invés de nós nos dobrarmos e perguntarmos: Senhor, o que não está te agradando? A gente muitas vezes faz como Davi, a gente olha para aquilo e diz: se Deus não quer me abençoar, então também não quero mais fazer. Se Deus não quer me abençoar no que eu estou fazendo, do jeito que eu estou fazendo, então eu também não estou mais interessado em fazer esse negócio. Se não é para ser do meu jeito, então não vai ser de jeito nenhum. Alguém já ouviu isso aqui? Alguém já falou isso aqui? Não, ou é do meu jeito, ou não é de jeito nenhum. E a gente faz birrinha, bate o pé e diz: ah, Deus, se o Senhor não me abençoar do meu jeito, eu não quero. Meu irmão, preste atenção. O Davi ficou indisposto, e a indisposição dele foi assim: não quero saber, leve essa arca para casa de qualquer pessoa. Agora eu te faço uma pergunta essa noite: se você tivesse visto a arca matar um cara na sua frente, só de tocar nela, você teria coragem de levá-la para sua casa? Você teria coragem? Mas irmãos, preste atenção, o problema não era a arca, o problema era a forma como Davi estava executando um plano e querendo que a presença de Deus endossasse aquilo. O que mata, irmãos, não é a presença de Deus, o que mata são os nossos sonhos sendo executados da forma como Deus não deseja que eles sejam executados. A arca foi para a casa de Obed-edom, e a Bíblia diz que ela ficou lá quanto tempo? 3 meses. O que aconteceu com a família dele? Prosperou muitíssimo. Prosperou muitíssimo. Irmãos, o problema não é Deus, o problema não é a presença de Deus, não são nossos sonhos, não são nossos projetos, a capacidade de desejar, de planejar. Não, irmãos. O problema é quando o nosso coração quer viver o que só Deus pode fazer da forma dele, de uma forma como ele não intencionou e não planejou. Mas a Bíblia diz que ao saber, preste atenção, ao saber que a família de Obed-edom estava prosperando muito, Davi acendeu de novo o desejo no coração dele de trazer a arca para Jerusalém. Afinal de contas, se está rolando bênção lá, pode rolar bênção aqui. Só que, irmãos, dessa forma, ou dessa vez, a Bíblia diz que Davi decidiu fazer diferente. Se você ler esse mesmo texto de 2 Samuel em Crônicas, o livro paralelo, você vai descobrir que Davi, nesse tempo de 3 meses, ele se voltou para a lei do Senhor. E ele descobriu, lendo e estudando a lei do Senhor, como a arca deveria ser conduzida. Que haviam diretrizes muito claras de Deus para que a arca de Deus fosse conduzida. E é por isso que você lê que a cada 6 passos, eles paravam e ofereciam um sacrifício. Que Davi agora não está mais vestido com a roupa de rei, mas com o manto de linho, que era a roupa de um escravo. Por quê, irmãos? Porque agora Davi entendeu que a forma como a arca de Deus deveria ser conduzida é a forma como Deus a prescreveu. Os levitas deveriam levar a arca. As pessoas deveriam se consagrar, deveria haver sacrifícios, irmãos, porque Davi decidiu viver o sonho de Deus da forma de Deus. Sabe qual foi o resultado disso? A Bíblia diz que ele trouxe bênção para uma cidade inteira. Sabe, talvez você
esteja olhando para a sua vida, para os seus sonhos e pensando que eles podem apenas mudar a sua história. Deixa eu dizer uma coisa para você: se nós decidimos hoje vivemos os sonhos do nosso coração na perspectiva que somente Deus pode realizar, irmãos, não é só a sua vida que vai ser transformada, não. Através da sua vida Deus pode mudar a realidade de uma cidade inteira. O projeto de Davi ganhou proporções, irmãos, para abençoar uma cidade. A Bíblia diz que por causa da arca de Deus, não apenas ele, mas todo o povo foi abençoado. Havia alegria, havia celebração. Ele se levantou diante daquelas pessoas para abençoar as pessoas. Deu pães, bolos de figo, bolos de uva e abençoou todo aquele povo. Preste atenção. Se você conhece um pouco da cultura judaica, você sabe que a bênção que Davi impetrou aqui sobre as pessoas, a bênção que Davi se levantou para trazer ao povo pela realização desse projeto, foi a bênção da prosperidade. Davi se levantou para dizer ao povo: Deus está entre nós, por isso nós podemos prosperar. Deus está conosco, por isso nós podemos ser abençoados, nós podemos prosperar. E irmãos, preste atenção, prosperidade em Israel não significa apenas o acúmulo de riquezas, significa uma família vasta, muitos filhos, uma família que cresce, se multiplica e abençoa as nações da terra. Em outras palavras, porque Davi está agora vivendo o sonho de Deus, da forma de Deus, ele pode abençoar uma cidade, ele pode se levantar e dizer para as pessoas: gente, o negócio é o seguinte, a bênção de Deus está conosco, a bênção de Deus está nesse lugar, e porque a bênção de Deus está conosco, porque a bênção de Deus está nesse lugar, a provisão para o estômago eu já estou trazendo. Pega o pão, bolos de figo, bolos de uva, e voltem para a casa de vocês, sentem na mesa, comam em família, e depois disso, se multipliquem a família, que os seus filhos se multipliquem, que a casa de vocês cresçam, que essa nação cresça, e que através de nós as nações da terra sejam abençoadas. Vocês estão comigo aqui, gente? Agora, sabe o que é interessante? É que o próprio Davi voltou para a casa dele com essa bênção na mão. Porque a mesma bênção que ele trouxe para a nação é a mesma bênção que ele levou para a sua casa. Só que na hora que ele chegou na casa dele para derramar essa bênção que havia alcançado uma cidade, ele foi recebido por uma esposa de uma forma bem desonrosa, sim ou não, irmãos? Quando Davi abriu a porta para trazer sobre a família dele a bênção da prosperidade, Mical veio correndo ao encontro dele, olhou para ele e falou assim: que linda, hein? Impressionante. Olha, essa dancinha sua aí, maravilha, viu, Davi? Parabéns, ó, estou impressionada. Você e um homem vadio, porque é isso que essa palavra significa, você e um homem vulgar é a mesma coisa, dançando aí sem o seu manto real na frente das pessoas. Que absurdo, que absurdo. Agora, eu pergunto para você, Mical tinha motivos, irmãos, para receber Davi desse jeito, sim ou não? Mical tinha razões para receber, num momento como esse, o marido dela com essa desonra, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Tinha. E eu vou mostrar para você que ela tinha. Vocês lembram da história de Mical? Mical foi dada para Davi em casamento quando Davi ainda era um herói nacional. Ele tinha acabado de matar um gigante, e a nação de Israel cantava: Saul matou milhares, Davi cantou dezenas de milhares.
E é por essa razão que Mical foi dada em casamento a Davi. Só que, irmãos, quando o coração de Saul, que era o pai de Mical, começou a ter ciúmes e inveja de Davi e a persegui-lo, a fidelidade de Mical e Davi também se tornou comprometida. A Bíblia diz que na noite em que Davi projetou a sua fuga para preservar a sua vida, Mical tinha a chance de fugir com ele, mas ela escolheu ficar no palácio. E quando ela foi questionada pelo seu pai, por que você deixou Davi fugir? Sabe o que ela disse? Ele me jurou de morte, por isso é que eu deixei que ele se fosse. Irmãos, passado alguns meses, o pai de Mical arrumou um outro casamento para ela. Ela já era casada, mas o pai agora, descontente com o primeiro casamento, arrumou um outro marido. E sabe o que ela fez? Se casou. E com esse marido ela ficou casada por mais de 10 anos. Só que quando Davi assumiu o reino em Hebrom, sabe qual foi o primeiro pedido dele? Sabe qual foi? Eu quero a minha mulher Mical de volta. E aí, irmãos, 2 soldados foram à casa de Mical, bater na porta dela e arrancá-la à força do seu lar e do seu casamento, para que ela fosse restituída ao seu primeiro marido. Só tem um detalhe: quando Mical chegou no palácio, sabe o que ela descobriu? É que ela não era mais a única esposa de Davi, ela era uma entre as 8 outras que ele já tinha. Então eu pergunto para você, Mical tinha motivos para tratá-lo com desonra, sim ou não, irmãos? Mas ela não tinha direito. Preste atenção, irmãos. Mical tinha motivos, sim, mas ter motivos não significa ter direito. Porque muitas vezes, irmãos, a gente pensa assim, não, mas eu tenho motivos para agir assim. Mas ter motivos não dá a você necessariamente direitos. E sabe por que eu digo isso? Eu digo isso para você, querido, porque Deus tinha todos os motivos e direitos para não nos aceitar mais. Ele tinha todos os motivos e direitos para simplesmente virar as costas para nós e não nos perdoar. Mas, irmãos, Deus não fez dos seus motivos os seus direitos. Pelo contrário, Ele decidiu nos perdoar dos motivos para nos dar direitos. Mical tinha motivos, irmãos, mas ela não tinha direitos. Ela poderia, naquele dia, ter decidido por uma postura de honra, ter sido talvez uma mulher sábia e ter, irmão, transformado o casamento dela pelas armas do perdão. Mas ela preferiu semear desonra onde não havia compreensão. E sabe o que aconteceu quando ela semeou desonra onde não havia compreensão? Ela colheu desprezo. Porque a gente lê as palavras de Davi aqui de uma forma espiritual, né? Davi dizendo, eu dancei diante do Senhor. Oh, irmãos, isso aqui é uma discussão de casal, aonde a mulher responde o marido com desonra, e o que ela colhe é desprezo da parte dele. Davi olhou para ela e falou assim, eu sou desonrado? Ah, eu sou o ridículo aqui. Ah, ok, o que você não entendeu ainda, Mical, é que ridículo é você e a sua família, porque foi o seu pai que Deus arrancou do trono para me colocar no lugar dele. E eu não sei se você percebeu, mas eu sou o soberano desse povo. E aonde você acha que eu sou desonrado, é exatamente por esse povo que eu vou ser aplaudido e honrado na frente de todo mundo. A Mical semeou desonra e colheu o que, irmãos? Desprezo. Eu pergunto para você, Davi tinha direito de fazer isso, sim ou não? É claro que não, queridos. Ele tinha motivos, mas ele não tinha direito. Preste atenção, querido. Ele poderia ter olhado nos olhos da esposa dele, diante daquele cenário, e ter dito, o que está acontecendo aqui?
Por que você está me recebendo assim? E ele poderia ter investigado o coração da esposa, ter descoberto as suas mágoas, e ele poderia ter curado ela. Mas irmãos, Davi preferiu um ego ferido do que a cura do seu casamento. E por causa dos seus motivos, Davi afundou a sua casa. Porque o texto aqui termina dizendo que depois desse dia, Mical não teve filhos. E a gente lê o texto assim: Deus tornou Mical estéril. Mas o texto não diz isso. O que o texto diz é que ela simplesmente não teve filhos. E sabe por que ela não teve filhos? Porque eles eram uma família dentro de uma casa, mas que não conviviam como um lar. Eles eram duas pessoas morando debaixo do mesmo telhado, que não tinham mais relacionamento. Por que não tinham mais relacionamento? Por um motivo muito simples. Porque cada um escolheu os seus motivos, os tornando nos seus direitos, e os motivos eram mais importantes do que a família. Os motivos eram mais importantes do que o outro. Os motivos eram mais importantes do que o casamento. Eu pergunto para você essa noite: o que é mais importante para você? Os seus motivos ou a sua família? O que é mais importante para você? Seus motivos ou o seu casamento? Porque tem gente aqui fazendo a sua família ir à perda por causa dos seus motivos. Eu não sei você, meu irmão, mas a minha família é muito mais importante do que os meus motivos. Cara, que loucura. Preste atenção. Escute isso aqui, gente. Nós estamos falando de um homem, escute isso. Nós estamos falando de um homem que tem capacidade de planejar e executar um projeto que transforma uma cidade, mas não tem capacidade de planejar e executar um projeto que transforma a sua casa. Um cara que tem a capacidade de mudar a história de uma nação, que é capaz de se recompor, preste atenção, é capaz de se recompor num projeto externo, mesmo quando esse projeto fracassa, mas não tem a capacidade de se recompor num projeto interno quando vê a família à beira do fracasso. Gente, vamos ser sinceros aqui, existe algum sucesso que você possa adquirir do lado de fora que compense o fracasso do lado de dentro? Existe algum sucesso que eu e você podemos ter do lado de fora que compense ver a falência do nosso lar, a falência dos nossos filhos, a falência da nossa casa? Duas pessoas que moravam debaixo do mesmo telhado, mas não eram mais um lar, não eram mais uma família. E por que não? Simples. Porque os meus motivos são mais importantes. Sabe, eu estou aqui para dizer para você nessa noite que Deus tem sonhos para essa cidade, mas Deus também tem sonhos para a sua família. Cara, Deus enche as nossas mãos para abençoar essa cidade, mas Deus também enche as nossas mãos para abençoar o nosso lar, a nossa família. A mesma bênção que Deus traz nas nossas mãos, que transforma uma cidade, é a mesma bênção que Deus traz para as nossas mãos, que transforma a nossa família. Só que, irmãos, muitas vezes, a bênção que nós saímos daqui levando nas mãos, não entra para dentro da nossa casa, fica na porta. Por quê? Por causa dos nossos motivos. Sabe, eu estou aqui para dizer para você nessa noite, cara, a sua família é mais importante, seu casamento é mais importante, seu lar é mais importante. Cara, se Jesus foi capaz de ceder, será que nós não somos capazes de ceder também? Se Jesus foi capaz de perdoar, será que nós não somos capazes de perdoar também? Hein, meus irmãos?
Eu só quero falar mais uma coisa e nós já vamos encerrar. Quinta-feira passada, cara, nós vivemos um momento espetacular lá em Miami. Espetacular. Uma atmosfera celestial. Uma presença de Deus baixa, assim, estava baixinho. O André trouxe uma palavra, cara, pessoas chorando, pessoas quebrantadas. Gente, era nítido, tipo, Deus está nesse negócio. E aí na hora que acabou o culto, nós começamos a guardar as coisas, arrumamos as coisas, e saímos, e fomos abastecer o carro, que a gente estava para deslocar de volta. Fernandes desceu no posto, para pagar, e simplesmente do nada, o cara que atendeu ele começou a implicar com ele, e começou a querer discutir com ele, e a implicar com ele, e ele falou assim, aí ele voltou para dentro do ônibus e falou assim, gente, vamos orar, porque o capeta está nervoso, porque eu não fiz nada, o cara estava querendo discutir comigo. Paramos no estabelecimento comercial para a gente comer, a atendente do estabelecimento começou a discutir com todo mundo, o lugar estava vazio, vazio, a gente falou assim, a gente só queria sentar, ela, não vai sentar nada, eu falei assim, gente, o que é isso? Não acabou não, acabou não, a gente saiu do estabelecimento, e aí, eu e o Fernandes fomos brincar, sabe aquelas brincadeiras de mão, que sempre acaba em confusão? Fomos brincar, e irmão, você está ligado que eu sou muito mais forte que ele, né? Fato, né? Óbvio. Mas, a gente brincando ali naquele momento, o Espírito Santo, vigia. Aí eu, caraca, nós acabamos de sair, e estão acontecendo várias coisas, para fazer tudo tipo assim, para a gente perder o momento que a gente acabou de celebrar, sem contar que uma mulher louca tentou beijar na boca o nosso motorista. Sério? Ele entrou para comprar um café, a mulher veio, dá-me um peso, dá-me um peso. Aí, sai daqui, Satanás. Fora que o Fernandes tentou quase matar o time inteiro, né? Dirigindo um ônibus. Mas por que eu estou falando isso? Sabe por que eu estou falando isso? É porque existem discussões que não se resolvem com diálogo, se resolvem com oração. Porque, irmão, presta atenção, quando você está em atrito com uma pessoa, você está em atrito com a sua esposa, você está em atrito com o seu marido, com o seu filho, e vocês já tentaram todos os diálogos para resolver aquilo não se resolve, sabe o que significa? É que a falta de comunicação não é o resultado da linguagem que vocês estão usando, mas de uma interferência no meio dela, de uma interferência que talvez vocês não estejam percebendo, de uma interferência que pode ser diabólica, maligna, porque, irmão, vamos falar a verdade, o diabo é perito em fazer isso, e sabe o que a gente pensa? A gente pensa que isso é o mais normal. A gente acha assim, não, casais discutir é normal. Não é normal, não pode ser normal. Deus não te deu uma família para ser uma confusão, te deu uma família para ser uma bênção. E aí vocês estão lá, horas quebrando pau, né? Um mostra a unha de cá, o outro as garras de lá. Só que sabe o que é impressionante? É que em nenhum momento parece que os dois se tocam e falam assim, vamos orar. Irmão, experimente fazer isso na sua casa, experimente fazer isso na sua família. Quando o negócio estiver esquentando, ao invés de você tentar dar a última palavra, você dizer, vamos dobrar o joelho, vamos deixar Deus dar a última palavra aqui. Querido, às vezes atrás dessas coisas há uma influência diabólica, maligna, tentando simplesmente roubar de vocês o presente que Deus te deu, chamado família, chamado casamento.
Nós precisamos vigiar, irmãos. Nós precisamos ter mais discernimento espiritual. Cara, que tristeza. Um marido que não consegue olhar nos olhos da sua esposa e perceber que há uma mágoa no seu coração. Uma mulher que não consegue celebrar um momento de vitória do seu marido por causa dos fracassos que ele trouxe para a história dela, por causa das marcas que ele trouxe para a história dela. Duas pessoas que poderiam um ser cura na vida do outro, mas decidiram um ser problema na vida do outro. Sabe, não viva os efeitos colaterais na sua família. Ah, isso vai resultar nisso, isso vai resultar nisso, vai resultar nisso, vai resultar nisso e vai dar nisso. Não, querido, não precisa ser assim. Você pode escrever uma história diferente. Escolha perdoar. Escolha. Essa frase é verdade. Cara, entre ter direitos e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Amanhã, meus irmãos, amanhã não, sexta-feira, eu completo 2 anos de casado. Pode aplaudir o Senhor, obrigado. Vou falar isso aqui e eu vou encerrar. Essa semana, começo da semana, eu e minha esposa, a gente sentou no sofá para conversar. E eu falei para a Virgínia, falei, em 2 anos de casamento, a minha memória é recheada de bons momentos. Eu trago dentro da minha memória lembranças que me fazem pensar como eu sou privilegiado de ter casado com ela. Você acha que eu não tive durante esses 2 anos oportunidade para talvez trazer na memória momentos que iam machucar meu coração? É claro que eu poderia, irmãos. Só que eu fiz uma decisão, nós fizemos uma decisão. Nós decidimos não marcarmos a vida do outro de maneira terrível para a gente se lembrar disso o resto da vida. Decida fazer diferente. Cara, muda hoje. Muda hoje. Talvez se Mical tivesse pensado, cara, eu posso marcar a vida de Davi hoje de uma forma negativa para sempre. O que é melhor, eu fechar minha boca ou eu abrir a minha boca? Irmãos, talvez se Mical tivesse sido sábia nesse capítulo, no capítulo seguinte não existiria Betseba. Talvez se Davi tivesse decidido não marcar a história de Mical da pior forma possível, talvez nos outros capítulos não existiria Betseba. Deus quer que a sua família seja uma bênção, querido. Ele tem um projeto para você ser uma bênção para outras pessoas, mas Ele também tem um projeto para você ser uma bênção para a sua família. Amém? Fica de pé no seu lugar, por favor.